colocar aqui para gravar. Essa aula, eu estou gravando ela para poder colocar lá no site, lá na plataforma, para depois vocês acessarem qualquer dúvida, tá bom? Então vai estar disponível para vocês. Tem mais gente querendo entrar aqui, eu vou aprovar a entrada. Eu vou colocar algumas imagens aqui para a gente poder ir conversando sobre o assunto, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Então, vocês devem estar observando aí. Essa imagem, então, ela é referente ao assunto que a gente está abordando, né? Que são os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, gente, DNA e RNA. E aí, por favor, não escrevam na tela, senão atrapalha, tá bom? Escrever na tela, gente, é a mesma coisa que estar conversando durante a aula. Lá na escola, o que a gente fazia? A gente pedia para você sair. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso te tirar da aula, tá? Então, não atrapalha, não. Por favor, para de desenhar aí. Tá bom? Então, presta atenção aqui. Olha só. Então, nessa imagem, você consegue ver a primeira diferença entre o DNA e o RNA. Né? O DNA, ele é fita dupla. Então, observando aqui, ó, você tem duas fitas. E o RNA, ele é fita simples. Só tem uma fita. Outra coisa importante sobre o DNA é o formato dele. Dupla hélice, helicoidal. Então, o que acontece aqui? Ó? A gente tem aqui essa cadeia de polinucleotídeos e aqui do lado a gente tem essa outra cadeia de polinucleotídeos. Né? Oi, gente, tudo bem? Então, a gente tem essa outra cadeia de polinucleotídeo. Então, o que acontece? No DNA, os nucleotídeos se ligam. Então, a base nitrogenada de um nucleotídeo de uma fita se liga à base nitrogenada do nucleotídeo de outra fita. Vou colocar outra imagem aqui para a gente poder lembrar o que é um nucleotídeo. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Não salvei a imagem, mas assim, você observa aí então, deixa eu voltar aqui. Você observa aí então que a gente tem então uma fita de polinucleotídeo. Tem mais gente querendo entrar aqui, eu vou aprovar. Beleza. Então a gente tem uma fita de polinucleotídeo de um lado e uma outra fita de polinucleotídeo do outro lado, né? Do que é feito o nucleotídeo? O que você precisa lembrar? O nucleotídeo ele vai ser formado por uma base nitrogenada, vai ser formado por um açúcar e vai ser formado por um fosfato. Esses são os três constituintes básicos de cada nucleotídeo. Na figura, aqui é onde você está vendo a setinha, aqui é um nucleotídeo. Então, aqui ó, do lado esquerdo, em vermelho, você tem um açúcar, um fosfato e a base nitrogenada, que aqui está em vermelho. Isso aqui é um nucleotídeo. Aí aqui embaixo, em azul, a gente tem outro nucleotídeo, com a base nitrogenada em azul. E assim vai seguindo. É por isso que a gente pode falar, então, que o DNA e o RNA são polinucleotídeos. Tá? São moléculas formadas por vários nucleotídeos. No caso do DNA, são duas fitas. No caso do RNA, é só uma fita. No DNA, a ligação entre esses nucleotídeos, a ligação entre as bases nitrogenadas desse nucleotídeo, então provoca essa torção na molécula. Então você tem interações entre as pontes de hidrogênio que formam essa torção. Parece um fio de telefone, né? Então, quando a gente analisa um ácido nucleico, se for DNA, o fosfato sempre vai ser o mesmo e o açúcar sempre vai ser o mesmo. A gente chama de desoxirribose. Desoxirribose é uma pentose, é um monossacarídeo. Vocês já viram isso lá no 8º ano. Então, sempre vai ser a mesma coisa. A única coisa que varia no DNA é qual é a base nitrogenada do nucleotídeo. E são 4 bases nitrogenadas. Quais são? Citosina, guanina, adenina e timina. Olha só que nome bonito para vocês darem para os filhos de vocês. Citosina, guanina, adenina e timina. Maravilhoso, né? Então você tem aí, ó, essas 4 bases nitrogenadas, de modo que existe uma interação química entre elas. Como assim?
Se você tem, então, aqui de um lado, uma base nitrogenada nesta fita, na outra fita existe uma base complementar, né? Essas bases nitrogenadas, elas podem ser divididas em dois grupos, as bases púricas e as bases pirimídicas. As bases púricas são adenina e guanina. As bases pirimídicas são citosina e timina. Então, o que acontece? Quando de um lado da fita você tem a adenina, que é uma base púrica, do outro lado você precisa de uma base pirimídica. Isso aí. Não desenha na tela, por favor, e desliga o áudio. Tá? Mutei o microfone. Deixa eu ver se tem. Alguém com o microfone aberto. Mutei o microfone. Entenderam? Então, lembra, isso a gente já fez lá no 8º ano. A se liga com T, T se liga com A. Adenina se liga com timina, timina se liga com adenina. Citosina se liga com guanina e guanina se liga com citosina. Isso, desliga aí para mim, por favor. Tudo bem? Então, a gente representa a sequência de bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. Porque para a gente, isso que é importante. Essa sequência de bases nitrogenadas é o que a gente chama de informação genética. Lembra que no 8º ano a gente deu uma olhada na genética. Então, essa sequência de bases nitrogenadas forma a nossa genética, né? E a genética vem de genes. O que eu expliquei para vocês na última aula? Ao longo do DNA, você encontra vários genes. Uma molécula de DNA pode ser chamada de cromossomo ou cromatina, dependendo do estado da célula. Geralmente a gente vai trabalhar com o cromossomo. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Não, acho que não vai entrar mais ninguém. Então, todo mundo presta atenção aí. Então, ao longo de um cromossomo, ao longo de uma molécula de DNA, a gente vai ter vários genes. E aí, esses genes, eles serão utilizados para a produção de proteínas. Os genes, eles regulam a produção das proteínas. Então, produzir proteína, gente, é algo extremamente importante dentro das nossas células. Os organismos mais simples, que são as bactérias, eles já são capazes de fazer proteínas. E aí, essa questão de produção, de síntese proteica, ela é essencial. E esse conhecimento inicial sobre o DNA e sobre o RNA, ele é importante para a gente entender como esse processo de síntese proteica ele vai acontecer. No desenho as cores são fantasias, é só para a gente poder observar. Nota que no desenho, o vermelho sempre se liga com o amarelo e o azul sempre se liga com o verde. Exatamente para você entender que A se liga com T e T se liga com A. C se liga com G e G se liga com C. Tá? Quem está com o microfone aberto aí, por favor, desliga o microfone, tá? Para não atrapalhar. Beleza? Entenderam essa parte? Então, no esquema aí, as cores, elas são fantasia, não é assim na vida real, mas o esquema de cores é para você entender. Vermelho se liga com amarelo, adenina se liga com timina, timina se liga com adenina. Professor, e azul se liga com verde. Sim, diga. Por que tem essa ligação entre elas para fazer proteína? Então, essa ligação aqui, ela acontece de modo natural, uma interação química que as bases nitrogenadas elas possuem, Lucas. Então, a adenina se liga com timina e a timina se liga com a adenina, tá? Aí o que acontece? Lucas, você tá vendo aqui, ó, onde a setinha do mouse tá? Aqui a gente tem um nucleotídeo. Embaixo a gente tem um outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo e assim por diante. É por isso que a gente fala que o DNA e o RNA são polinucleotídeos. São vários nucleotídeos. O que interessa para a gente no nucleotídeo? A base nitrogenada. Porque o açúcar sempre vai ser o mesmo e o fosfato sempre vai ser o mesmo. Então, qual que é a base nitrogenada desse nucleotídeo? Qual que é a desse? E assim por diante. Então, essa sequência de bases nitrogenadas forma para a gente a informação genética, informa para a gente os nossos genes. Os genes, eles estão distribuídos ao longo do nosso DNA. E para que serve um gene? Lá no 8º ano a gente falou sobre a genética. Um gene, ele serve então para a gente regular a produção de uma proteína. E essa proteína, ela vai gerar alguma característica física. Você lembra lá do genótipo, tem a ver com genes, alelos, e o fenótipo,
tem a ver com características físicas. Então, por exemplo, meu cabelo tem essa característica de ser um pouco liso, porque eu tenho genes para isso. Então, nas minhas células, eu tenho sequências de bases nitrogenadas no DNA que vão levar à formação de uma proteína que vai gerar essa característica. É por isso que genética tem tudo a ver com evolução. Se vocês se lembrarem, o que acontece? Qual que é uma coisa muito importante para a evolução acontecer? Mutações, alterações na informação genética. Quando essas alterações elas acontecem, nós vamos produzir proteínas diferentes e essas proteínas diferentes podem gerar novas características. Essas novas características elas podem ser boas para a nossa sobrevivência. E aí a seleção natural vai atuar e aí ela vai selecionar essa nova característica. Então, a seleção natural, gente, ela atua aqui, ó, selecionando as mutações. Exatamente. Darwin é a teoria da evolução. Tá bom? Então, ela vai atuar selecionando, então, essas mutações. Beleza? Eu vou para outra imagem aqui agora para a gente entender o processo da transcrição. Ou seja, o DNA ele tem o gene e com o gene a gente consegue fazer a proteína. Aonde é que a proteína ela é feita? Lá no ribossomo. Mas o gene não consegue conversar diretamente com o ribossomo. Precisa de um intermediário. Quem que é esse intermediário entre o gene, ou seja, o DNA e o ribossomo? É o RNA. Então, entre o DNA e o ribossomo, eu preciso de uma molécula intermediária. Essa molécula é o RNA. Então, o gene ele vai ser utilizado para transcrever a informação que ele tem em um RNA. Por isso que o processo é de transcrição. Eu vou mostrar outra figura aqui para vocês, para a gente poder ver esse processo de transcrição acontecendo. Cadê a transcrição? Só um segundo. Tá aqui. Então, a gente tem outra imagem, tá bom? E aí você está observando o processo de transcrição, né? Então, essa parte aqui, ó, isso aqui é o DNA, dupla fita, né? Então, a gente tem essa fita aqui em rosa e essa fita aqui em azul. Se você observar aqui, entre as duas fitas, a gente tem a ligação das bases nitrogenadas. Essa parte que está aberta do DNA, tá vendo aqui, ó, as ligações elas foram quebradas. Então, essa parte que ela está aberta. Então, aqui a gente tem um gene. O que é o gene? É uma parte do DNA que vai ter a informação para produzir uma proteína. Esse gene aqui, ele vai transcrever um RNA. Tá escrito bem aqui, ó, RNA transcrito. Para transcrever esse RNA, a gente precisa de uma enzima chamada de RNA polimerase. Então, o que está acontecendo aqui? A gente abriu o gene, a região do DNA que tem a informação para produzir a proteína, veio essa molécula aqui, essa enzima chamada de RNA polimerase, e ela está fabricando o quê? O RNA. Tá vendo aqui, ó? RNA transcrito. Na última aula, eu falei para vocês que este RNA ele pode ser de 3 tipos diferentes. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomal. Aqui a gente está dentro do núcleo da célula. Esse processo que você está vendo nessa imagem acontece dentro do núcleo da célula. E aí o RNA vai ser produzido lá dentro e vai para o citoplasma da célula encontrar com o ribossomo. O ribossomo, então, ele precisa desses 3 tipos de RNA para fazer a proteína. Cada um desses RNAs tem uma função no processo. Então, vamos lá. O RNA ribossomal, ele vai formar, ele ajuda a formação do ribossomo. Ele entra na constituição do ribossomo. O RNA mensageiro, ele tem a informação, ele leva a mensagem. Como que o RNA mensageiro leva essa mensagem? Aqui a gente tem, então, ó, nucleotídeos e bases nitrogenadas. A gente tem nucleotídeos e bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, esses nucleotídeos, eles estão presentes aqui no DNA. Então, existe uma sequência de bases nitrogenadas aqui. O que a RNA polimerase está fazendo? Ela está identificando qual é a base nitrogenada de cada nucleotídeo e, a partir dessa informação, ela está fazendo uma nova fita de RNA a partir da informação dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas
dos nucleotídeos presentes aqui no DNA. Então, olha só. Eu vou fazer outra coisa aqui para a gente poder ver o que está acontecendo. Isso aqui vocês já sabem fazer. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Isso aqui vocês já sabem fazer. A gente tem uma sequência. Por exemplo, a gente tem A, T, C, A, G. Essa aqui, por exemplo, eu estou falando que essa parte aqui, gente, é uma região do DNA que é um gene. Então, a gente tem aqui essa parte do DNA que é um gene. Quem está pintando aí a tela, por favor, apaga. Então, essa parte aqui é um gene. Então, isso aqui está no DNA, né? Qual que seria a outra fita? Então, T, A, G, T e C. Então, isso aqui é o DNA. Então, existe uma ligação entre essas bases nitrogenadas. Tá bom? O que está acontecendo? Para a gente poder fabricar o RNA, a gente vai fabricar o RNA. A gente vai, então, escolher uma dessas fitas. A gente vai, por exemplo, pegar essa fita aqui que eu estou marcando para vocês. E utilizando essa informação, a gente vai fabricar o RNA. No RNA, a timina ela é substituída pela uracila. Então, por exemplo, RNA é esse esqueminha aqui, ó. A, U, T, A, C e G. Então, aqui, ó, isso aqui é o DNA. Então, quando isso aqui estiver presente no DNA, você vai ter isso aqui no RNA. Então, se você tem timina no DNA, o que você vai colocar aqui no RNA? Você vai colocar adenina. Se você tem adenina no DNA, o que você vai colocar aqui no RNA? Uracila. Se você tem guanina no DNA, o que você vai colocar no RNA? Citosina. Se você tem timina, você coloca adenina. E se você tem citosina, você coloca guanina. Então, beleza. Esse aqui é o nosso RNA. Tá? Então, a gente fez o processo de transcrição desse jeito. A gente acabou de transcrever a informação que estava presente no DNA no nosso RNA. Esse RNA, então, pode ser de 3 tipos: RNA mensageiro, transportador e ribossomal. Né? Falei do ribossomal, ele entra na formação do ribossomo. E o RNA mensageiro, ele leva uma mensagem. Que mensagem que é essa, gente? É exatamente essa sequência de bases nitrogenadas aqui. O ribossomo, ele precisa de aminoácidos para fabricar as proteínas. E na natureza, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? Qual que é o quarto? Essa informação, ela é importante, porque dependendo dessa sequência, a proteína ela vai ter um formato específico, ela vai ter uma função específica. Então, quem vai determinar qual é a sequência de aminoácidos, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, é essa sequência aqui de bases nitrogenadas presente no RNA mensageiro. Na próxima aula, semana que vem, a gente vai entender o processo de tradução. Ou seja, como o ribossomo ele consegue, a partir dessa informação presente no RNA mensageiro, como ele vai conseguir, então, fabricar a proteína. Então, eu já adianto para vocês que essa sequência de bases nitrogenadas presentes no RNA mensageiro, ela é importantíssima. Isso vai definir a produção da proteína. E, por último, a gente tem o RNA transportador, que, como o próprio nome já diz, ele transporta. Ele transporta o quê? Ele transporta aminoácidos. Como eu falei para vocês lá na aula, quando a gente come carne, proteína, essa carne ela vai ser quebrada, né? Vai liberar os aminoácidos vão ser absorvidos pelas nossas células. Quando esses aminoácidos entram dentro das nossas células, eles precisam ser transportados até o ribossomo. Quem vai transportar é exatamente o RNA transportador. Então, resumo dessa aula, resumo do que eu expliquei para vocês. Basicamente, o que é mais importante? É lembrar da função desses 3 RNAs. Lembra que o RNA mensageiro ele tem a informação de quais são os aminoácidos que o ribossomo vai utilizar para fazer as proteínas.
O RNA ribossomal, ele entra na formação do ribossomo. Quem é que está com o áudio aberto aí? Alguém está com o áudio aberto aí? Desliga, por favor. Então, assim, o que é importante você lembrar dessa aula? A função desses 3 RNAs. Então, o processo de transcrição pega a informação presente no gene e transcreve no RNA. E depois, então, esse RNA ele pode ser de 3 tipos: mensageiro, transportador e ribossômico. Né? Então, a informação mais importante que você tem que ter dessa aula é quais são esses RNAs e qual que é a função deles. Mensageiro, a sequência vai informar para o ribossomo quais são os aminoácidos que serão utilizados. Depois, o transportador vai levar esses aminoácidos para o ribossomo. E o transportador ele acaba transportando. Tá bom? Tem alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Pode abrir o microfone agora para a gente poder conversar. Professor. Professor. Peraí, o Lucas primeiro. Tem como o senhor repetir, por favor, essa parte do RNA que você falou até esse nome? Lucas, são 3 tipos de RNA diferentes: mensageiro, transportador e ribossomo. Esse RNA, então, ele é gerado a partir de um gene. O gene está presente lá no DNA. Então, a gente vai transcrever o RNA mensageiro, transportador e ribossômico a partir do gene presente no DNA. Esses RNAs, Lucas, eles têm funções. O RNA ribossomal, ele entra na formação do ribossomo. O RNA transportador, ele transporta aminoácidos para o ribossomo fabricar a proteína. E o RNA mensageiro, ele vai informar para o ribossomo qual é o aminoácido que ele vai utilizar para fazer, quais são aqueles aminoácidos que ele vai utilizar para fazer aquela proteína. Então, essas são as 3 funções dos RNAs: mensageiro, transportador e ribossomo. Outra dúvida? Não. Foi, Lohane? Eu fiquei na dúvida sobre a base nitrogenária do RNA e do DNA. Tá, vou fazer aqui de novo. Vou apagar aqui. Então, assim, ó. A gente tem adenina, timina, citosina e guanina. Essas são as 4 bases nitrogenadas do DNA. De modo que... Deixa eu refazer aqui para poder agrupar elas. O jornal aí. Ó. A, G, C e T. É a mesma coisa, só que agora eu estou agrupando. Essas duas aqui, Lorraine, elas são bases que a gente chama de bases púricas. É uma característica química delas. Bases púricas, adenina e guanina. Citosina e timina são bases pirimídicas. É uma outra característica química dessas bases nitrogenadas. Então, o que acontece? No DNA, uma base púrica, ela se liga com uma base pirimídica. Então, se a gente tem adenina no DNA, como é dupla fita, a outra base que vai ter ligação é a timina. Isso vai e volta, tá? Se é timina, liga com a adenina. A guanina, ela vai se ligar com a citosina. E a citosina se liga com a guanina. Então, o DNA ele tem 2 fitas. Sempre vão ser essas 4 bases nitrogenadas do DNA. Nunca vai mudar. Essa sequência de bases nitrogenadas é o que a gente chama de informação genética. Tá bom? Vai estar lá na formação dos genes. Aí o que acontece?
Essa informação ela vai ser utilizada no processo de transcrição. Transcrição, vou colocar aqui transcrição. Daqui a pouco o tempo da aula acaba, tá? Se encerrar, se vocês quiserem, eu posso mandar um novo convite para vocês, tá? Então aqui a gente tem o processo de transcrição acontecendo. E aí, o que isso vai gerar? Vai gerar uma molécula de RNA. Só que o RNA, Lohane, ele é fita simples. Então não vai ter esse esqueminha de ligação que você está vendo aqui do mesmo jeito no DNA. Só que para a gente fazer o RNA, a gente precisa da informação de quais são as bases nitrogenadas presentes em uma das fitas do DNA. E aí, qual é a base do DNA? Isso vai influenciar em qual vai ser a base nitrogenada do RNA. De modo que no RNA não tem timina. No RNA tem uracila. Então, se eu for fazer aqui no RNA, quais são as bases nitrogenadas do RNA? Se eu fosse agrupar aqui, ó. Eu vou colocar A, U, C e G. Tá vendo que aqui, ó, no DNA, a base nitrogenada timina não existe. Não tem timina no DNA. Só que tem, aliás, desculpa, não tem timina no RNA. Só que aqui no DNA tem. Então, o que acontece? Quando você for transcrever a molécula de RNA, quando aparecer a timina no DNA, você vai substituir pela uracila. Entendeu? Como assim? Olha só, aqui no DNA você tem A vai se ligar com U, T vai se ligar com A e C vai se ligar com G. Deste modo aqui, ó. Professor, como que vai ligar o T se não tem... Aqui, ó. No Deste RNA lado não aqui a tem gente timina. tem, ó, deste lado aqui, ó, são bases presentes no DNA, Ah, tá. tá bom? Então, deste lado aqui são bases presentes no DNA. A gente vai transcrever o RNA desse jeito. Se no DNA você tem adenina, qual que é a base nitrogenada que você vai colocar no RNA? Uracila. Tudo bem? Se você tem timina no DNA, qual que é a base nitrogenada que você vai ter no RNA? A adenina. Se você tem citosina presente no DNA, você coloca guanina no RNA. E se você tem guanina no DNA, você coloca citosina no RNA. Tudo bem? Aí você transcreve. Você acabou de fazer o processo de transcrição. A gente transcreveu o DNA no RNA. Então a gente está passando a informação no gene, presente no gene, para a molécula de RNA. É como você entender assim, ó. O DNA, o gene, ele está lá dentro do núcleo. E o ribossomo está lá no citoplasma da célula. O ribossomo não consegue entrar dentro do núcleo. E o DNA presente dentro do núcleo não vai sair para fora do núcleo. Então, a gente tem que fazer com que a informação presente no DNA chegue no gene. Aliás, chegue no ribossomo, desculpa. E aí, então, a gente precisa de um mensageiro que vai levar essa informação. A gente precisa de um intermediário. Né? Então, esse intermediário é o RNA. Por isso que o DNA vai passar a informação dele para o RNA sair do núcleo, ir lá no citoplasma e poder conversar com o ribossomo para ele conseguir fabricar a proteína. Tudo bem? Tem alguma outra dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Mais alguma outra dúvida, gente? Vocês querem perguntar? Se eu não me engano, daqui a pouquinho vai acabar o tempo da aula. Outra dúvida? Só volta lá naquela outra imagem, a segunda. Tá, peraí, rapidinho. Eu acho que a aula vai acabar daqui em 5 minutos. É, são só Deixa eu 40 voltar. minutos de aula. É só 40. Mas se você quiser, dá pra você criar outra sala e fazer... Tá, eu vou criar. Deixa eu... Essa aqui, Lucas. É, essa aí mesmo, professor. Professor, Explica de novo essa parte que tem que ser 3 para levar pro... Aqui, o que acontece? O Leonardo tá falando, né? Aham. Então, Leonardo, o que acontece? Aqui a gente tem o DNA, você observa que é dupla fita, né?
E aí, o que você tem no meio do DNA? Você tem gene. Então, essa parte aqui que está aberta, tá vendo? Ó? Onde aqui a setinha tá, isso aqui é um nucleotídeo. Aqui a gente tem outro nucleotídeo. Então, esses nucleotídeos, a ligação entre eles foi quebrada. Essa parte aqui é um gene. Tá? Então, existem vários genes no meio do DNA. Então, para que a gente quebrou a ligação entre as bases nitrogenadas aqui? Para que essa enzima, chamada de RNA polimerase, ela consiga fazer o RNA. Então, você está transcrevendo o RNA. Tá vendo aqui, ó? Em laranja, é a molécula de RNA que está sendo transcrita. Para a gente fazer essa molécula de RNA, tá vendo aqui, ó? Aqui tem bases nitrogenadas. Tá bem aqui onde a setinha está passando. Essas bases nitrogenadas, Leonardo, elas dependem de quais são essas bases aqui, ó, da fita azul. Você está vendo aqui a fita azul? Ela tem bases nitrogenadas, ó, onde a setinha está passando. Então, as bases nitrogenadas do RNA, elas vão depender de quais são as bases dessa molécula aqui, ó, dessa fita aqui de cima. Então, por exemplo, se aqui, ó, que eu acabei de explicar ali para a Lohane, se aqui, por exemplo, é